sucessões, eu tenho um grande amor na minha vida acadêmica, que é o direito das sucessões. Eu, inclusive, me apaixonei por direito das sucessões por causa da professora Ilza. Que professora brilhante de sucessões é a professora Ilza. Mas foi amor à primeira vista mesmo, e eu, desde que terminei o curso de sucessões na graduação, sabia que era com isso que eu queria trabalhar o restante da minha vida acadêmica. Então, eu sou professor de Direito Civil, claro, mas eu dou aula de sucessões, eu pesquiso sucessões, eu palestro sobre sucessões. Sucessões é tudo para mim mesmo. Inclusive, eu comecei a falar sobre sucessões, e aqui era tudo máximo, na época da doutrina do direito das sucessões, porque a doutrina civilista não prestava muita atenção em direito das sucessões, sempre foi um rumo relativamente abandonado em comparação com os outros ramos do direito civil, que ganhou uma certa projeção nos últimos anos, se tornaram mais atrativos áreas principalmente relacionadas a planejamento sucessório. É a grande moda do momento, né? Mas tudo bem, mas eu continuo aqui na minha luta por coisas que não são tão mainstream assim. De toda forma, quando o professor Leandro me chamou para falar sobre sucessões, eu pensei, eu tinha dúvida se eu falava sobre a ordem de vocação hereditária, e chamando a atenção sempre, a ordem de vocação hereditária nunca reflete a ordem natural das coisas. A ordem de vocação hereditária é sempre fruto de escolhas políticas. Hoje que a professora Anisa falou sobre filiação incestuosa e adulterina, por exemplo, demonstram isso, porque é filho biológico, mas na vigência da redação original do Código 16 não herdava, para ver como sempre é uma opção política que determina quem herda e quem não herda. Então, mas decidi falar um pouco sobre disposições testamentárias para a caridade, porque é algo que eu acredito que precisa, nesses momentos de todo mundo querer falar sobre e fazer planejamento sucessório, acho que a gente tem que lembrar também que planejamento sucessório nem sempre é para preservar patrimônio dentro da família, é também pensar que temos deveres de solidariedade também relacionados ao direito das sucessões. Então, o tema é sobre isso. Tem que apontar para cá, desculpa. E a palestra de hoje é um trecho, uma parte do que eu publiquei recentemente na revista do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, O Direito das Sucessões e a Filantropia, que aborda tanto a questão das fundações testamentárias quanto as disposições testamentárias para a caridade, mas eu vou abordar apenas a última, sobre a importância em si da filantropia testamentária como um todo, né? Por que pensar em fazer filantropia no momento de manifestar sua última vontade? Em primeiro lugar, sempre chamar a atenção que herança é um mecanismo concentrador de riquezas. Isso é tratado pela doutrina do direito, mas principalmente pela doutrina econômica. Estudiosos de economia demonstram isso muito claramente, que a herança concentra renda, a herança concentra patrimônio. Transmissão intergeracional é critério de aumento das desigualdades sociais, o que vai na contramão do mandamento constitucional, que nós temos lá no artigo 3º da Constituição, que é, por outro lado, de redução das desigualdades sociais. Então, nós temos duas normas constitucionais aparentemente em conflito. Temos o artigo 3º, que manda reduzir desigualdades sociais, temos o artigo 5º, inciso 30, que traz a herança como direito fundamental, sendo que a herança é um mecanismo de aumento das desigualdades sociais. É imprescindível que essas duas realidades sejam conciliadas. A filantropia testamentária é um mecanismo, não é a bala de prata, a gente vai voltar a falar sobre isso no final dessa palestra. De toda forma, a gente tem que lembrar também que em um direito civil constitucionalizado, em um direito das sucessões constitucionalizados, temos que acabar com a ideia de direitos subjetivos que dão aos seus titulares poderes absolutos. Para todo direito subjetivo são associados também, entre outras coisas, deveres, né? O titular de direitos subjetivos, na verdade, se torna titular de situações jurídicas complexas, entre as quais há não apenas direitos, mas também deveres, e a herança é uma situação jurídica complexa que impõe deveres também ao seu titular, o titular de direitos hereditários. E, de toda forma, a própria disposição testamentária para a caridade é um mecanismo, né? Na verdade é um mecanismo não, mas pode integrar o planejamento sucessório. O planejamento sucessório, hoje em dia, que todo mundo quer fazer ou falar sobre, se vocês vão fazer, enquanto futuros profissionais ou atuais profissionais, leve em consideração também que você pode colocar isso
como parte do seu planejamento sucessório, pensando não apenas na sua família, mas na sociedade como um todo. Isso nos Estados Unidos, no mundo da Common Law de modo geral, recebe o nome específico de Planned Giving. Eu estou me batendo aqui com esse negócio. Eu esqueci o meu no hotel. De toda forma, sobre filantropia testamentária como um todo, há pelo menos duas possibilidades, eu abordo as duas no artigo mencionado. A ideia de criar fundações por meio de testamento. Vocês sabem que uma das possibilidades da criação das fundações é por meio de testamento, e as disposições testamentárias para a caridade. Eu não vou mencionar de forma aprofundada as fundações criadas por testamento, eu deixei de fora dessa abordagem, entre outras coisas porque há algum grau de burocracia na criação de fundações por testamento, e principalmente porque há pouca publicidade sobre as que existem. Foi uma luta enorme na redação do artigo que eu mencionei, encontrar dados específicos sobre as fundações criadas por testamento no Brasil. Eu tive que entrar em contato com os 27 ministérios públicos das unidades da federação para procurar. Alguns, inclusive da Bahia, sequer responderam para dizer quantas fundações havia. Afinal, como o Ministério Público vela pelas fundações, foi a única possibilidade que eu encontrei de saber esses dados, mas são poucas. Tem estados em que não há qualquer fundação criada por testamento, tem estados grandes que têm 2 fundações, Rio de Janeiro, salvo engano, contou 3 fundações no Rio de Janeiro inteiro. Então, é uma situação assim muito complexa, que eu acredito que existem poucas, entre outras coisas, porque não há publicidade sobre a importância e o valor social, e o valor também para o próprio instituidor dessa fundação, e também a fundação aqui a gente está falando de patrimônios hereditários maiores, que são de uma parcela menor da população. Afinal de contas, para você instituir a fundação, você precisa que haja recursos suficientes para que seja feita a dotação. Então, por isso que eu vou eu decidi abordar exclusivamente as disposições testamentárias para a caridade. Por quê? Porque qualquer um pode fazer uma disposição testamentária para a caridade. Qualquer pessoa com um patrimônio, né? É claro que no Brasil, em que 33 milhões de pessoas passam fome, nem todo mundo tem patrimônio, mas quem tem patrimônio e que decide manifestar sua última vontade, qualquer pessoa, independentemente da extensão do patrimônio hereditário, pode fazer uma disposição testamentária para a caridade. Então, por que não incentivar, né? É claro que não há dados específicos sobre a frequência dessas disposições no Brasil, porque é impossível coletar, não há essa coleta de dados. Ainda que se buscassem todos os tabelionatos do Brasil, onde se lavam escrituras públicas, onde se lavam testamentos públicos, ainda assim seria um dado incompleto, por não levar em consideração outras modalidades testamentárias. Mas, de toda forma, aqui nós temos o professor Felipe, professora Fernanda, não sei se há algum outro calvídico que trabalha com planejamento sucessório, mas eu imagino que no exercício do planejamento sucessório de vocês não seja frequente a pessoa fazer um testamento deixando disposições para a caridade, e a questão é, por que não mudar essa realidade? Por que não incentivar que se preocupe não apenas com seus interesses familiares, mas também com a sociedade como um todo? E aqui eu defino disposições testamentárias para a caridade como disposições em favor de entes públicos ou privados que promovam causas. Que causas são essas? Por um critério simples, eu coloquei as causas pelas quais se pode constituir fundação. É claro que isso não é exaustivo, isso não é taxativo, isso aqui é apenas um norte que a gente tem do que é que a gente pode considerar instituições de caridade, né? Então, algo relacionado com assistência social, cultura, defesa, etc. Pesquisa científica, democracia e direitos humanos, atividades religiosas. Então, por exemplo, uma disposição testamentária para a caridade pode ser uma disposição testamentária em favor de um abrigo de idosos, em favor das obras sociais em Irmã Dulce, em favor de uma instituição religiosa, de uma paróquia, ou então de alguma igreja pentecostal, por exemplo, ou então a própria Faculdade de Direito da UFBA. Eu fiz um testamento uma vez, legando a minha biblioteca para a biblioteca da Universidade Federal da Bahia. Depois eu conto para vocês o que aconteceu com esse testamento. De toda forma, para vocês verem que há um amplíssimo rol de possibilidades como eu posso fazer o bem por meio da minha manifestação de última vontade. No Código Civil atual, nós temos 2 dispositivos em que se tangencia esse tema. Nós temos um dispositivo que fala sobre o codicilo. Então, em se tratando de codicilo, você pode fazer, entre outras coisas,
esmolas de pouca monta a certas determinadas pessoas ou indeterminadamente aos pobres de certo local. Então, por meio de Código Civil, você tem uma simplificação formal que lhe possibilita deixar, entre outras coisas, um benefício pequeno a pobres de certo lugar. E no artigo 1902, que fala sobre interpretação das disposições testamentárias, nós temos aqui uma regra que, ao contrário do princípio de que o beneficiado pelo testamento deve ser determinado ou determinável, em se tratando de disposições para o estabelecimento de assistência pública para pobres, isso pode ser feito de forma indeterminada, repito, uma exceção à regra, porque aí o próprio Código entende que, se não há essa determinação, essa disposição em favor das instituições de caridade são interpretadas como se fossem do local do domicílio do testador. Então, são esses dois dispositivos no Código Civil que tratam da matéria. A gente precisa pensar em como, claro, incentivar, estimular e aumentar a frequência desse tipo de disposição. Então, parece um truísmo, mas a gente tem que analisar de situação em situação, né, quais são os elementos necessários para incentivar e aumentar as disposições testamentárias para a caridade. 4 etapas. Primeiro, se eu só posso falar de disposição testamentária para a caridade se eu tiver um testamento, né? Óbvio. Eu preciso que essa disposição testamentária para a caridade tenha uma certa atenção em relação à sua validade e eficácia. Eu preciso que o ordenamento jurídico estimule, encoraje esse tipo de disposição e que não apenas o ordenamento civil, mas que também isso tenha reflexos tributários. Então, sobre fazer testamento, né? O primeiro passo para que haja uma disposição testamentária para a caridade é que alguém faça uma disposição testamentária por meio de um testamento, não é isso? Então, eu tenho que fazer testamento. Como eu mencionei, há certa facilidade para disposições em favor de pobres de certo local, porque o Código Civil permite que isso seja feito por codicilo que é formalmente muito mais simples e fácil do que as formas testamentárias ordinárias. Mas essa facilidade formal do codicilo para os pobres com esmolas de pequena monta para pobres de certo local, assistência para pessoas de determinado local, o próprio codicilo tem uma limitação quantitativa, que são o quê? Deixas de pequena monta. Então você só pode fazer deixas de pequena monta. Isso limita muito o conteúdo dessa disposição testamentária para a caridade. Então, eu sugiro, né, que cláusulas filantrópicas, de modo geral, independentemente da sua extensão, tenham certa simplificação formal e que, para além disso, se facilite e democratize o ato de testar. Eu, em parte da minha tese de doutorado, aleguei que é um absurdo, em pleno 2022, na época de 2019, nós vivemos na era das telecomunicações, da era digital, era eletrônica, e o testamento ainda é preso ao papel, né? Ao chamado paradigma Gutenberg. A gente ainda precisa que o negócio seja impresso, assinado ou feito de próprio punho. Isso é um absurdo. É claro que com a pandemia e o provimento do CNJ que permitiu o ato eletrônico, os atos de tabelionato feitos pela forma eletrônica, isso se facilitou um pouco, mas ainda há muita formalidade. Uma formalidade desse testamento feito eletronicamente, que não é um testamento eletrônico, é um testamento público feito eletronicamente, que não se confunde com a ideia de testamento eletrônico. E eu poderia, por exemplo, aqui, isso está sendo filmado, poderia dizer que minha manifestação de última vontade é deixar minha parte disponível para a Faculdade de Direito da UFBA. Isso não vai servir como testamento, apesar de estar sendo gravado, e dá para perceber que minha manifestação de vontade está sendo livre, desimpedida e autêntica. Então, isso é para a gente pensar para outros momentos como que o testamento pode ser facilitado em razão das novas tecnologias. De toda forma, para além de fazer testamento, eu preciso me assegurar que essa disposição testamentária seja válida e eficaz, produza efeitos. Claro, como eu mencionei, há certa simplificação formal em relação a uma espécie de disposição testamentária, como é do codicilo, e também, como eu mencionei também, a regra de que são nulas disposições em favor de pessoas indeterminadas. Isso há uma exceção se tratando de disposições para a caridade, porque a lei entende que, nesse caso, eu posso fazer uma disposição indeterminada, porque eu vou presumir relativas aos estabelecimentos de caridade do domicílio do testador. Eu tenho algumas sugestões sobre como a validade e a eficácia das disposições testamentárias para a caridade pode ser reforçada, né? Uma delas é que o poder público, e aqui eu não sei ao certo qual ramo do poder público, se seria o Ministério Público atuante em área de família, se seria a Procuradoria, não sei se do Estado, do município,
a Defensoria Pública, talvez, defender a validade. Por quê? Porque o herdeiro legítimo não tem interesse na validade e eficácia dessas disposições. É muito simples, qualquer coisa que estiver contida no testamento diminui o quinhão a ser partilhado pelos herdeiros legítimos. Então, se você for deixar a defesa da validade e da eficácia dessas disposições somente nas mãos dos herdeiros, é muito provável que ela seja ignorada. Inclusive porque, na maior parte das vezes, o testamenteiro também é herdeiro. Né? Então, e o testamenteiro, que é quem tem o dever precípuo de defender a validade e eficácia das disposições testamentárias, está diretamente interessado que essa disposição não seja cumprida, e quem é que vai velar por essas instituições de caridade potencialmente beneficiadas? Eu entendo que o poder público, ainda não imagino que ramo do poder público, mas é isso aí. Outra situação que eu sugiro é que disposição para caridade deve ser sempre revogada expressamente. Com a professora Nilza eu aprendi que quando você faz codicilo e depois do codicilo você testa, se no Novo Testamento você não confirma o codicilo anterior, ele se considera revogado. Então, isso é muito problemático. Por quê? Porque eu posso fazer de forma simples uma disposição testamentária para caridade, ok, limitada quantitativamente por codicilo. Depois eu faço um testamento por desconhecimento da lei, não confirmo o codicilo anterior e eu acabo fazendo com que ele seja revogado. A ideia é de que sempre disposição testamentária para caridade seja revogada expressamente. Se a instituição beneficiada não mais existir, beneficiada pelo testamento não mais existir no momento da abertura da sucessão, que em vez de se considerar a ineficácia daquela disposição, né, a caducidade da disposição em razão da inexistência do beneficiado, que aquela disposição seja direcionada a outra instituição de mesma natureza, e que os pedidos de redução das disposições testamentárias que ocorrem quando há violação da legítima dos herdeiros necessários, que nesse caso específico seja feita uma análise em concreto do que deve prevalecer: os interesses sucessórios dos herdeiros necessários ou os interesses protegidos pela disposição testamentária para a caridade. Uma sugestão que foi experimentada em países da Common Law é que advogados, no caso lá somente advogados, mas que trazem para o Brasil seriam os advogados e tabeliães, no momento de lavrar o testamento, de ajudar o cliente a fazer o testamento, perguntem ele, tem um dever ético ou legal de perguntar ao cliente se há esse interesse de fazer a disposição testamentária para caridade. Não é de forçar o cliente a fazer isso, é simplesmente de perguntar se o cliente tem esse interesse. Por quê? Porque isso se demonstra que há um percentual, um aumento significativo no percentual de pessoas que fazem esse tipo de disposição, quando no momento de testar são lembradas de que essa é uma possibilidade. Eu também sugiro que possa haver uma cláusula, uma disposição testamentária implícita em favor da caridade, ou seja, você pode dizer que você não tem interesse em fazer a disposição testamentária para caridade, mas se você não disser que você não tem esse interesse, que se entenda, é claro que isso precisa de regulamentação em relação a quem vai receber essa cláusula implícita e quanto vai ser dado para cada pessoa. Também, se faz necessário um estímulo tributário, é claro. Eu trouxe aqui uma citação que eu achei muito interessante para isso, que quando você escolhe para quem você vai deixar determinado valor, você entende que você está dando aquilo. Quando o Estado vem e lhe tributa, você sente que você está perdendo. A sensação é muito diferente. Então, que essa disposição testamentária para a caridade tenha seu reflexo tributário que estimule a sua frequência. Para finalizar, eu trouxe algumas questões de regulamentação dessa matéria que são necessárias, porque na prática, onde esse tipo de disposição é comum, se percebe que testadores que deixam filhos dispõem para a caridade muito menos do que testadores que morrem sem filhos. Então, é algo que, se a gente quer incentivar que isso seja pensado, como estimular testadores com filhos a testar mais em favor de instituições de caridade. Também se verifica na prática que mulheres deixam muito mais para a caridade do que homens em frequência. Então, é uma questão de gênero a ser observada, por que mulheres deixam mais e como fazer com que homens também façam mais disposições testamentárias para a caridade. Sobre a regulamentação também, é muito necessário observar que, se a gente quer estimular disposições testamentárias para a caridade, a gente tem que tomar muito cuidado com a postura dessas instituições, para não ficarem ligando o tempo todo, te pressionando: você já fez testamento, fecha para mim, faz uma disposição para mim e tudo mais. Isso, nos países onde a prática é comum,
é muito problemático porque a pessoa se sente assediada e perde a vontade de fazer aquele tipo de disposição. Então, é necessário regulamentar que tipo de abordagem as instituições potencialmente beneficiadas podem ter. E também uma situação muito problemática, que são disposições testamentárias em favor de instituições religiosas. O testamento, depois do seu período de ouro em Roma, saiu da prática no início da Idade Média e retornou com a atuação da Igreja. Por quê? Porque, entre outras coisas, quem morria sem deixar disposições testamentárias para a Igreja era considerado, era às vezes privado de sepultura, era considerado que ia para o inferno e tudo mais, não podia receber determinadas bênçãos. E isso ressuscitou, com o perdão da temática religiosa, ressuscitou o ato de testar no mundo ocidental. E é isso. E é uma situação muito complexa a questão da igreja, porque mesmo em doações intervivos, né, em atos intervivos, depois há alegações de lavagem cerebral, há alegações de manipulação, de coação, de assédio, em relação a essas instituições de caridade, que são muito famosas, dessas instituições religiosas, são muito famosas esses casos. E isso é muito mais problemático e é espaço para muito mais briga se tratando de testamento, porque aí são os herdeiros que vão estar alegando que aquele testamento só foi feito por conta desse tipo de lavagem cerebral. E isso é um assunto tão sério que na Inglaterra, por exemplo, durante muito tempo, foi proibido disposição testamentária em favor de instituições de caridade. Para quê? Para evitar esse tipo de discussão, esse tipo de briga. Isso precisa ser discutido e regulamentado ainda mais no momento que o Brasil vive. Então, é isso aí. E para finalizar, as ressalvas sobre a filantropia testamentária. Não vai resolver sozinha as distorções que eu falei no início da palestra sobre concentração de renda. É um mecanismo apenas, precisam ser pensados outros mecanismos que assegurem que a herança, direito fundamental, não contradiga nos seus efeitos o mandamento constitucional também de redução das desigualdades sociais. A filantropia testamentária, querendo ou não, exalta o discurso neoliberal de privatização da assistência pública, da assistência social, ou seja, de que o mercado privado, entre aspas, os atores privados podem tomar para si atos e ações e programas que deveriam estar nas mãos do poder público, como amparo aos idosos, como amparo à saúde e tudo mais. Então tem que tomar muito cuidado para que, com o estímulo dessas disposições, não haja a legitimação desse discurso que privatiza o que deveria ser público. E, por fim, tem um problema muito grave, que essas escolhas de quem vai ser beneficiado para a caridade do testamento não observam uma visão ampla de quais são as causas e os ramos da caridade que precisam de mais atenção em determinado local, em determinado tempo. Essa atenção, quando você está no cofre público, você consegue ter essa visão mais ampla. Pelo testamento, você inevitavelmente vai beneficiar não as necessidades públicas, mas as peculiaridades do testador. O testador ele vai deixar para uma instituição de caridade de uma causa que ele acredita, uma causa que seja ligada com ele, como, por exemplo, uma instituição religiosa, mas não apenas. Eu deixei minha biblioteca para a UFBA. A UFBA pode ser que não precise dos livros que eu tinha, né? Poderia ser outra instituição que precisasse mais, a UNEB, por exemplo. Então, esse tipo de visão do testamento é uma visão muito peculiar e que pode deixar desamparada áreas que efetivamente precisam de apoio também, o que volta, né, se retroalimenta, o que é um problema desse discurso neoliberal de que os atores privados podem resolver os problemas. Então, muito obrigado, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail da UFOB. Se vocês quiserem, eu, esse semestre, tenho gravado minhas aulas de sucessões e tenho postado lá no canal do YouTube, lá da UFOB mesmo, Estudando Direito das Sucessões, vocês procuram. E também eu sempre ofereço de graça cursos, anualmente, um curso sobre teoria e prática dos testamentos e um curso sobre teoria e prática do inventário. Tem sido online, eu pretendo que continue assim. E, repito, é gratuito, carga horária para vocês, estudantes de graduação, que sempre precisam de certificado, né? E, querendo ou não, é um complemento da formação de vocês. Muito obrigado, é um prazer estar aqui e valeu.